Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, e vamos aqui continuar a falar sobre métodos de estudo e formas principalmente de nós conseguirmos aqui acompanhar os nossos filhos nesta aprendizagem que parece que hoje em dia é tão diferente daquela que nós tivemos, ou pelo menos as maneiras de lá chegar. Eu falo por mim, não é? Às vezes vêm-me a perguntar algumas coisas e eu vejo, bem, isto já não é como eu dava, o raciocínio já não é o mesmo, nós às vezes também temos que aprender aqui e ajudar para que não haja essa confusão e para que não haja esse contrassenso, não é? E portanto, de facto, hoje em dia o estudo acaba por ser um grande desafio na vida das famílias. É algo que muitas das vezes, infelizmente, gera conflito, traz situações complicadas no relacionamento entre os pais e os filhos, e por isso mesmo, de que forma é que podemos aligeirar isso? Porque não queremos de todo que isso seja um tema que traga aqui situações desconfortáveis entre os pais e as crianças, muito pelo contrário. A aprendizagem, como eu venho aqui muito batalhando, não é? É suposto ser algo prazeroso, algo que nos traga um abrir ao mundo, não é? Conhecer coisas novas e, portanto, isso começa também na relação, porque se há uma relação que seja mais difícil, em que aquele momento sempre represente um momento de tensão, à partida também não vai ajudar exatamente para que o estudo flua da melhor maneira. E então, hoje eu quero-vos aqui trazer, eu penso que o primeiro passo para nós conseguirmos aqui organizar o estudo com os nossos filhos. É algo que inclusive para nós também nos pode ajudar a priorizar e a gerir o nosso tempo. Portanto, é algo que também nos pode ajudar a nós, mas que vem muito de encontro a uma grande queixa que eu tenho dos pais, que é: o meu filho não se sabe organizar, ele não tem noção do tempo que demora para estudar e do que é necessário, ele muitas das vezes nem sequer sabe o que é preciso fazer ou estudar ou o que for, e portanto este caos, não é, em que a gente às vezes vê, principalmente os nossos adolescentes, muito, e nem eles têm métodos, porque a verdade é que também não lhes é dado, os pais também se calhar não sabem como fazer, ou então dão as suas próprias receitas, não é? E nós já sabemos que isso muitas das vezes é até mal visto, ou não é assim aceite com tão bons olhos por parte dos nossos filhos. E portanto, esta base que eu vos quero trazer é geral, não é? E portanto é como podemos realmente agendar e priorizar, principalmente, as tarefas que temos para fazer. Esta é uma ferramenta que nós chamamos até do plano do dia seguinte e que tem a ver, em primeiro de tudo, o primeiro ponto é exatamente listar todas as tarefas que temos para fazer. E aqui há algo que é importante termos em atenção e apoiarmos os nossos filhos ao fazer essa lista, que é, mais do que colocar só estudar matemática, que é muito vago e que a verdade é que nunca acaba, não é? Portanto, há sempre que haver esse estudo, ou seja, eu nunca marco como feito. E, portanto, isto, em termos do nosso cérebro, não é? Compreende a mensagem como ainda não fui capaz, ainda não cheguei lá, ainda não atingi aquilo que é suposto. E, portanto, não há aquela descarga, no fundo, de prazer de uma situação completa e feita, não é? De uma ação feita. E portanto é importantíssimo aqui na descrição das tarefas colocar, imaginem, que é da página 5 à 7, estudar o conteúdo, ou exercícios 2, 3 e 4 da página tal, ou seja, tentar fazer em parcelas mais pequenas e especificar ao máximo aquilo que realmente tem que ser feito. Isto para podermos quantificar o tempo que vamos necessitar para cada uma destas tarefas e também exatamente para podermos dar como concluídas, não é? Para podermos aqui dizer que já está feito. E portanto há essa lista em que nós colocamos exatamente essas tarefas e agora vamos ajudá-los então a priorizar, ok? Ter esta noção do que é que realmente é importante
e muitas das vezes urgente, já no caso deles, ou que é importante, mas temos aqui alguma folga para poder aqui trabalhar. E então, portanto, nós temos essa lista e depois então vamos pensar, ok, 1 é se for mesmo muito prioritário, 2 mais ou menos, e o 3 é o que temos aqui alguma folga. E então vamos aqui pôr nestas várias tarefas que nós indicamos qual o nível de prioridade destas tarefas, se é 1, 2 ou 3. E já vos vou dizer depois também quando é que isto é novamente aplicado. Depois disto, é importante então aqui definir também o tempo que eu acho que eu vou necessitar para fazer aquela tarefa. Recordam-se que eu falei-vos na técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro traz-nos exatamente blocos de tempo em que nós estamos concentrados e esse tempo não é algo fixo, é definido por cada pessoa. Pode ser de 15, 20, 25 minutos, por volta disso. E portanto é nós sabermos qual é que é o nosso bloco de tempo e dizer, ok, então quantos blocos de tempo é que eu vou precisar para esta tarefa? E colocar lá também, vou precisar de um bloco de tempo, ou de 2, ou de 3, o que for. Pronto. E portanto eu nessa lista, eu já estou a priorizar e já estou a tentar identificar quanto tempo é que eu vou gastar. O que isto, em termos dos jovens, principalmente, ajuda-os muito no planeamento, porque é algo que, pelo menos, a maior parte, de facto, diz que sendo uma das tarefas mais difíceis, é planear e ter noção do tempo que se gasta, porque acham sempre que aquilo acaba por ser muito mais rápido, muito mais fácil, e depois quando chega à altura, não é bem assim que acontece. Feita esta lista, não é? Já com a priorização e com o tempo que damos para cada tarefa, vamos então aqui planear a nossa semana, mas sempre neste sentido então do dia seguinte. Como é que isto funciona então? É exatamente quando nós preenchemos logo uma semana inteira, não é? Do que é que temos para fazer para a semana toda. E claro que temos que ter essa noção, nós adultos também já temos mais essa capacidade de gerir mais para a frente aquilo que temos para fazer, não é? De planear no futuro as situações, mas para eles ajuda-os muito não colocar logo tudo. E porquê? Porque imprevistos acontecem, certo? Eu até lhes digo, até o imprevisto não vos apetecer, não é? Porque acontece, a nós também às vezes também não nos apetece muito fazer determinada tarefa. E portanto, se surgem assim imprevistos e eu não faço algo que estava determinado para aquele dia, a verdade é que isso então vai arrastar para os outros dias todos que até já estavam completos, não é? Até já tinham tarefas ligadas para esse dia e portanto acaba por encaixar, não sei muito bem como e de uma maneira que provavelmente não vai funcionar. Pronto. Ou seja, vai-me estragar o resto da semana. E, portanto, vai-me dar aquela sensação de que eu não tenho tempo para isto, eu não vou ser capaz, isto afinal não dá tempo, eu não consigo. E, portanto, começa a gerar também esta ansiedade e este stress de não conseguirem gerir a situação. E, portanto, o ideal é, na noite anterior, imaginem que é um domingo, não é? Na noite anterior, nesse domingo à noite, eles vão planear o que é que vão colocar para segunda-feira. Portanto, eles sabem que tem um período em que vão poder aqui dar para os estudos, ou para os trabalhos, o que for, vão às tarefas, veem quais é que têm a prioridade 1 e quais dessas é que o bloco de tempo cabe no tempo que eles têm de segunda-feira. E colocam aqui. Pronto. Passa-se a segunda-feira, veem o que é que conseguem fazer, o que é que era real, o que é que não, depois vão começando a ter noção, eu afinal aqui demorei 3 blocos e só tinha posto 1, não tinha bem noção da dificuldade disto. Ou pelo contrário, olha, aqui fui super rápida, despachei-me e portanto isto num bloco eu consegui fazer logo esta tarefa e check, esta já está, menos uma. E o ideal então agora é chegar à segunda ao final do dia e fazer o mesmo, daquelas que ainda estão com prioridade 1, o que é que eu preciso de pôr agora para terça-feira? E por aí vai para a semana. Pronto. E portanto isto ajuda-nos a ter um controle muito maior, que para controlar ansiedades, não é? E estes stresses que muitas das vezes vêm próximo mais dos testes e de toda a matéria que eles têm que saber e tudo isso e tudo o que têm para fazer, pode aqui apaziguar um bocadinho e sentirem realmente este controle. Para além de que, de facto, vai estimulando esta capacidade de priorização, de perceberem o que é que realmente é importante e o que é que não é,
e a capacidade também de perceberem o tempo que gastam em determinada situação, além de que os torna bastante mais efetivos, de facto. Espero que vos ajude, até para vocês, também podem colocar aqui em prática, que eu muitas das vezes também uso. Digam-me se vos ajudou, se ajudou os vossos filhos, o que é que acham que funcionou mais, se foi a priorização, se foi o bloco de tempo, se foi o planeamento do dia seguinte, o que é que sentem que foi aqui mais eficaz no estudo dos vossos filhos, e aguardo os vossos comentários. E para a próxima temos aqui mais técnicas de estudo que eu vos quero trazer para ficarem com uma ideia de como continuarem a ajudar aí em casa. Eu sou a Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos. Vamos sonhar juntos!